Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os confins da terra. O Senhor libertou o seu povo. Sexto domingo da Páscoa, hoje é dia 5 de maio, dia do Beato Gregório Fracoviac. Estamos novamente aqui na 87.9 FM, trazendo para os ouvintes o programa Minutos do Evangelho, programa realizado pela Pastoral da Comunicação, a nossa paróquia Santo Huberto. Muita alegria, a gente inicia o programa nesse primeiro domingo do mês de maio. Quero lembrar que mês de maio é o mês mariano, né? O mês de Nossa Senhora, também é o mês das mães, também é o mês das noivas, né? Então é um mês que enaltece a figura feminina no nosso meio. E a igreja não fica de fora e ela conclama o mês de maio para que a gente honre e louve Nossa Senhora nesse mês mariano. A gente tem datas muito importantes e bonitas no mês de maio. A principal delas é 13, né, de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima, que agora é a patrona, juntamente com Santo Huberto, da paróquia Santo Huberto. A gente realizou aí do dia 17 até ontem, 4 de maio, né, a primeira festa de integração das comunidades, das capelas aqui da paróquia, e onde foi entronizado Nossa Senhora de Fátima, né, como a segunda padroeira aqui da nossa paróquia. E é com muita alegria que a gente fala isso, e aqui a gente é devoto de Nossa Senhora há muito, muito tempo, né, e honrar ela, honrar a Mãe do Senhor, é sempre muito bom, muito belo, e a gente tem várias devoções de Nossa Senhora, né, temos Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, né, temos também Nossa Senhora de La Salette, né, Nossa Senhora de La Salette, é uma aparição muito bonita, né, que trouxe muita coisa que enriqueceu a nossa doutrina, principalmente com relação ao sacerdócio, né, a preservação dos nossos padres, né, conselhos para os nossos sacerdotes, né. E vamos aproveitar então esse mês mariano, onde a gente tem Nossa Senhora, que sempre defende e busca colocar os nossos padres, nossos sacerdotes, o nosso clero no bom caminho, para fazermos também, quando fizermos as nossas orações, vamos orar, vamos pedir a Nossa Senhora que esteja presente junto aos nossos sacerdotes de toda a nossa igreja, orientando, corrigindo, tirando eles do caminho da perdição, que é uma coisa que cada vez mais na modernidade está comum, né? Padres, sacerdotes, presbíteros, diáconos que se perdem, né, e esquecem o sentido da sua vocação, para que Nossa Senhora lembre eles da honra que é servir ao Senhor, né, e perpetuar os seus votos dados na presença da comunidade, da Santa Igreja e de Cristo Senhor. Não é brincadeira, isso é algo muito sério e Nossa Senhora pode ajudá-los nisso. Vamos rezar sempre pelos nossos sacerdotes, religiosos, religiosas, enfim, né, essas pessoas que dão a sua vida, oferecem a sua vida, consagrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Maria os proteja. Deus nos ama e nos deu a conhecer sua palavra e sua salvação. Como comunidade de batizados, somos convidados a permanecer no amor de Cristo, nossa Páscoa. Animados pelo Espírito Santo, quando celebramos a Eucaristia, devemos buscar nos fortalecer no amor e na doação em favor de nossos irmãos. Vamos fazer também a nossa oração neste primeiro domingo de maio para as intenções do Papa Francisco, né? Todo mês ele tem colocado um pedido para que os católicos rezem pelas intenções que ele coloca. E mês de maio, o Papa Francisco pede para a gente rezar pela formação de religiosos e seminaristas. Aí, né, vem já coincidir aí com o que eu falei agora há pouco, pedindo para que Nossa Senhora, né, ilumine e proteja nossos padres, né, também, né, que ela se emane, né, nesse pedido do Papa Francisco para rezarmos
pela formação, né, de religiosos, seminaristas, rezando sempre por essas vocações. Rezemos para que as religiosas, os religiosos e os seminaristas cresçam na sua caminhada vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária, que os levem a serem testemunhas credíveis do Evangelho. É a oração do Papa Francisco, vamos rezar por isso sim, né? Rezar também para os que já estão no ministério, né, que já são padres, já são sacerdotes, já são religiosos e religiosas, né, para que nosso Senhor mantenha eles firmes na sua vocação, porque aquele que serve ao Senhor, ele está mais propício a ser tentado pelo diabo, né? As coisas do mundo, Satanás, ele vai tentar destirarem, né? Destituírem eles desse caminho que a vocação os leva, né? Vamos rezar por todos os religiosos, religiosas, padres, seminaristas, enfim, todos os vocacionados. E neste domingo, muito especial, o Momento com Maria é especial. Mês de maio, mês mariano, nós vamos falar no Momento com Maria de hoje, né, falar do mês mariano, né, o porquê que a igreja coloca esse mês como o mês de Nossa Senhora. Vamos falar também dos santos da nossa Santa Igreja, dessa semana que passou, o Evangelho de São João, a gente traz hoje na liturgia, e com a palavra à igreja, esse quadro também, trazemos o Eduardo, novamente aí o ministro da nossa Igreja Matriz Santo Humberto, trazer uma mensagem para nós neste domingo também. Muito obrigado, Eduardo, pela sua colaboração com o programa Minutos do Evangelho. Vamos trazer também um pouquinho de música, né? O programa tem música, um pouquinho de reflexão, conhecimento da fé, da tradição, do magistério da nossa Santa Igreja. Tudo isso a gente traz hoje, programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, a gente vai ouvir uma música agora, depois a gente já traz o quadro Momento com Maria deste domingo. Maio, mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês das mães e de Maria Santíssima, a maior mãe do mundo. No mês mariano, o Papa Francisco nos recorda: somos filhos da Igreja, somos filhos de Nossa Senhora e somos filhos das nossas mães. Maria é modelo de escuta, de profundidade, no discernimento, de coragem na fé e de dedicação ao serviço. Por isso, nós católicos nutrimos uma profunda devoção pela Santa Mãe de Deus e também Mãe da Igreja, especialmente no mês de maio, o mês mariano. A ideia de um mês dedicado especialmente a Maria remonta ao século XVII. Desde aquele tempo, o mês de Maria incluía 30 exercícios espirituais diários em homenagem à Mãe de Deus, apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio. Com o passar do tempo, o mês mariano passou a ser celebrado no mês de maio, fazendo com que durante todo esse mês haja devoções especiais para cada dia. Esse costume se consolidou, sobretudo, durante o século XIX e é praticado até os dias de hoje. A título de curiosidade, o mês mariano é uma herança europeia, visto que na Europa, maio é primavera e é celebrado em vários países pelo reflorescimento da natureza. As maiores datas dedicadas a Maria na tradição católica no mês de maio são a festa de Nossa Senhora de Fátima, celebrada no dia 13, 13 de maio, é Nossa Senhora de Fátima. Inclusive a gente vai fazer um vídeo especial, né, para essa data, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Vai estar aqui no Momento com Maria fazendo um especial de Nossa Senhora de Fátima. Temos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, que acontece no dia 24, vamos falar dela também. Bom, diante dessas datas de celebrações especiais, o sacerdote afirma que é preciso diferenciar cultos de adoração e culto de veneração. A palavra culto vem de cultivar,
que por sua vez quer dizer desenvolver, ser instruído, cultivado, relação de respeito e veneração. Cultiva-se algo especial, como por exemplo o louvor a Deus. Cultiva-se o carinho e a devoção para com os santos. Podemos então cultivar nossa devoção a Maria, sem, portanto, adorá-la. A Maria, nossa veneração por tudo que ela foi e por tudo que ela é. A Maria nós devotamos, cultuamos o amor por ela. Não a adoramos, pois nossa verdadeira adoração é somente ao Divino Pai Eterno. Vamos a uma realidade prática. Maria é venerada no mundo todo, recebendo mais de 600 títulos, ou seja, nomes que foram atribuídos a ela. É a mesma Maria, a mãe de Jesus. A mãe da Igreja é nossa mãe. Os inúmeros títulos de Nossa Senhora provêm das devoções populares, aparições, e são denominadas conforme os dogmas marianos. Cada um deles manifesta uma particularidade do cuidado de Maria com seus filhos, dos maiores aos menores, sempre disponível a atendê-los com amor e afeto maternal. Para nós brasileiros, Nossa Senhora Aparecida é certamente uma das mais populares. O santuário dedicado à padroeira do Brasil já foi visitado por 3 papas: São João Paulo II, Papa Bento XVI e também o Papa Francisco. Também estivemos lá, né? A gente fez aí um vídeo também falando ali do Santuário de Aparecida, né? Que é muito bonito realmente, né? E nos chama muito a devoção a Nossa Senhora. Mulheres santas, conforme o exemplo de Maria. Mulheres que, a exemplo de Nossa Senhora, se tornaram santas. Uma grande mãe na história da Igreja, além de Nossa Senhora, sem dúvida, foi Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho de Hipona. Santa Mônica é a padroeira das mães e esposas católicas, pois em meio a incessantes orações e lágrimas, foi ouvida por Deus e teve seu esposo e seu filho convertidos de uma vida pagã para o caminho da santidade. Vendo seu exemplo, todas as mulheres de hoje que passam por situações muito difíceis na família podem perseverar ainda mais na oração, certas de que logo, Deus fará justiça a elas, ao encontrar a fé correspondente no coração. Então, realmente, Santa Mônica, ela rezava todo dia, pedindo a intercessão de Nosso Senhor para que o seu pai, seu filho, e seu marido se convertesse, e ela conseguiu essa graça. Demorou 30 anos, mas ela conseguiu. Mas todo dia, em 30 anos, ela nunca parou de rezar, pedindo essa graça. Outra mulher santa foi Diana Beretta. Santa Diana formou-se em medicina com um firme propósito. Não esqueçamos que no corpo de nosso paciente existe uma alma imortal. Sejamos honestos e médicos de fé. Por isso, incentivava as grávidas a terem seus filhos como um presente de Deus e a recusar o aborto. Tempos depois, viu que Deus a chamava para a vida matrimonial e teve com seu marido 3 filhos. No começo da 4ª gravidez, teve de passar por uma cirurgia em razão de um tumor localizado no útero. No entanto, mais preocupada com o bebê do que consigo mesma, ela pede para que priorizem a vida dele. A santa recusou se submeter ao aborto terapêutico, o que os médicos propunham. Sofreu uma intervenção cirúrgica e conseguiram salvar o bebê. Meses depois, antes do parto, afirmou: se tiverem que escolher entre minha vida e a da criança, não tenho dúvida, escolham ele. Exijo-o. Salvem-no de qualquer forma. Assim, ela deu à luz uma menina em 21 de abril do ano de 1962. Entretanto, Santa Diana não se recuperou e em 28 de abril, sentindo fortes dores e repetindo: Jesus te amo, partiu para a casa do Pai com apenas 39 anos. Exemplos de mulheres. A gente poderia aqui ficar
dia inteiro falando, né, de exemplos como esses. A gente menciona esses dois para mostrar quão forte são as mulheres e que, se tiverem fé, então, muito mais. Né, muito mais. Viver bem o mês mariano. Rezar o rosário. A própria Santíssima Virgem ensinou São Domingos de Gusmão a rezar o Santo Rosário, uma das prediletas da Igreja. Essa oração é tida como um meio para o alcance de inúmeras graças, favores e milagres. As formas pelas quais Maria é honrada em maio são tão variadas como as pessoas que a honram. Comumente, as paróquias rezam uma oração diária do terço, e muitas preparam um altar especial com um símbolo, uma imagem, né, de Nossa Senhora, né, uma imagem. Também é uma grande tradição a coroação de Nossa Senhora, né, um costume conhecido como coroação de maio, né, onde se coloca, né, na cabeça de Nossa Senhora uma coroa. Né, é uma cerimônia muito bonita. Entretanto, os altares e coroações não são atividades exclusivas da paróquia. Elas podem ser feitas no ambiente familiar, igreja doméstica, com o objetivo de participarmos mais plenamente na vida da igreja. Maria sempre aponta o caminho para Jesus. Para haver uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, é imprescindível a participação nos sacramentos, especialmente nos da Eucaristia e da reconciliação, ou seja, a confissão, onde seu Filho nos espera. Participar das celebrações que a igreja oferece, sendo a missa a mais importante. Celebrações da palavra, quando não for possível ir à missa. Encontros, grupos de reflexão, grupos de oração, como as novenas em honra a Nossa Senhora. São também maneiras de viver bem o mês mariano. E não esquecendo sempre de rezar o Santo Rosário. Né? Rezar o Rosário, preferencialmente, todo dia. Né? Pelo menos uma dezena dele todo dia. Né? Faça a experiência, reze com amor e fé e devoção, e Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, com certeza lhe atenderá e a sua vida vai ter um sentido diferente. Né? E com certeza você receberá muitas graças de Maria, a Mãe de Cristo. E vamos celebrar bem esse mês mariano, né? Lembrando sempre as passagens de Nossa Senhora, né? Que iniciando lá, quando o anjo Gabriel, né, a saúda e traz para ela, né, a grande mensagem de Deus, que seria ela ser a mãe do Redentor. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 29 de abril a 5 de maio, primeiro domingo do mês de maio, o mês mariano. Falamos de segunda-feira, 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, uma das poucas mulheres que receberam, né, esse título de doutora da Igreja, uma curiosidade. Catarina nasceu em Siena, na Itália, em 25 de março de 1347. Ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena, dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento, havia o cisma católico e, com isso, a Igreja era influenciada pela política francesa. Graças a essas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa Urbano VI assumisse o governo da Igreja e regressasse a Roma. No final de sua vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Ela uniu-se inteiramente a Ele. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes de sua morte, ela falou, partindo do corpo, eu, na verdade, consumi e entreguei minha vida na Igreja e pela Igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina morreu em 29 de abril de 1380. Na terça-feira, a gente fala de São Pio V, um grande papa da nossa Igreja, dia 30 de abril, terça-feira.
Miguel Ghisleri, eleito Papa em 1566, com o nome de Pio V, nasceu em Bosco Marengo, na província de Alexandria, em 1504. Aos 14 anos, ingressara nos dominicanos. Após a ordenação sacerdotal, subiu rapidamente todos os degraus de excepcional carreira. Professor, prior de convento, superior provincial, inquisidor, como em Bérgamo, bispo de Sutri e Nepi, cardeal, grande inquisidor, bispo de Mondovi, por fim, papa. O título de inquisidor pode torná-lo antipático ao homem de hoje, que da Inquisição tem conceito frequentemente deformado pelas narrações superficiais. Isso é verdade, né? Os historiadores, na sua grande maioria, taxam a Inquisição como um momento escuro, né, obscuro da nossa igreja. Não é bem verdade isso. Bom, na verdade, Pio V foi Papa um tanto sacrificado. Como sacrificados são todos os reformadores dos costumes. Mas é título de merecimento, para ele ter debelado a simonia da Cúria Romana e o nepotismo. Debilitado por uma longa enfermidade, Pio V faleceu no dia 1º de maio de 1572. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, né, quarta-feira, foi dia de São José Operário, patrono, né, dos trabalhadores. Em 1955, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário para dar um protetor aos trabalhadores e um sentido cristão à festa do trabalho. Uma vez que todas as nações celebram tal festa em 1º de maio, na presença de mais de 200 mil pessoas na Praça de São Pedro, as quais gritavam alegremente: "Viva Cristo Trabalhador! Vivam os trabalhadores! Viva o Papa!" O Papa deu aos trabalhadores um protetor e modelo, São José, o operário de Nazaré. A figura de São José, o humilde e grande artesão de Nazaré, orienta para Cristo, Salvador do homem, Filho de Deus, que participou em tudo da condição humana. A Igreja, nesta festa do trabalho, deu um lindo parecer sobre todo esforço humano que gera, dá à luz e faz crescer as obras produzidas pelo homem. Queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. Direitos e deveres. Não é só direitos, né? Muito bem. No dia 2 de maio, foi quinta-feira, dia de um grande santo da nossa Santa Igreja, Santo Atanásio, bispo de Alexandria e doutor da Igreja. Nascido em Alexandria por volta de 295, em uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano, entre os anos de 303 e 313. E Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires, e, por outro, a falta de coragem, ditada pela debilidade humana do lápide, os recaídos, prontos para sacrificar aos deuses diante do perigo, e depois pedir para ser readmitido na comunhão com a Igreja, quando a perseguição acabou. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui foi abordada a questão de Ário, e os bispos presentes proclamaram solenemente que o filho é da mesma substância que o pai, a grande heresia, né, de Ário ou os arianos. Santo Atanásio morreu em 2 de maio de 373. E Santo Atanásio lutou duramente, né, contra essas heresias da sua época. Na sexta-feira, 3 de maio, dia de São Filipe e São Tiago, os apóstolos. A Igreja celebra no dia 3 de maio a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Tiago, o menor, o famoso historiador judeu Flávio José,
relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago, por lapidação, no ano de 62. Felipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo lá em Pentecostes, Felipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte. Não se sabe ao certo se foi crucificação ou lapidação, mas foi mártir também. No dia 4 de maio, sábado, dia de Santa Antonina de Niceia. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antônios, derivado provavelmente do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos, mas antes de Cristo era muito comum também. Antonina sofreu um martírio no século IV, durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano, na cidade de Niceia. Ela foi denunciada como cristã, como católica, presa e condenada à morte. Mas antes a torturaram de muitas maneiras, com ferros em brasa, queimaram as suas mãos e os pés, depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por 2 dias. Voltando ao tribunal, não renegou sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso, na periferia de Niceia. Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina, a mártir de Niceia. E hoje, domingo, dia do Beato Gregório Frakowiak. Bolesław Frankowiak nasceu em Lausice, na Polônia, em 18 de junho de 1911, em uma família muito numerosa. Depois de concluir os estudos elementares na escola pública, ingressou no Seminário Menor dos Missionários do Verbo Divino, em Bruxkow, e, tendo amadurecido sua vocação religiosa, ingressou no noviciado da congregação em Gorna Grupa, em 8 de setembro de 1930. 2 anos depois, como irmão coadjutor, fez votos religiosos. Lembrando que Verbo Divino é a congregação que mantém os padres aqui na nossa paróquia. Seu trabalho era na gráfica da congregação, como encarregado da encadernação. Ele foi designado para a casa de Gorna Grupa quando ocupada a Polônia pelos nazistas. Eles o converteram em um centro de detenção para padres e religiosos presos, onde ele trabalhava. Seu martírio aconteceu quando ele enfrentou a responsabilidade do seguimento de Cristo, contrapondo as ordens civis da época. Preso em setembro de 1942, passou por várias prisões até ser levado para Dresden, onde foi guilhotinado em 5 de maio de 1943 pelos nazistas. Os santos da Santa Igreja Católica a gente traz do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano, e do site católico cançãonova.com. Aqui a gente resume, né? Quem quiser aí, pesquise sobre a vida dos santos e você vai se surpreender. E o exemplo deles é muito bonito. Para encerrar o quadro de hoje, a gente faz o Salmo 97, né? A música deste salmo. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Depois do canto, a gente já traz o evangelho de hoje. Vamos ouvir a música. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Se observardes os meus preceitos, permanecereis no meu amor, como eu observei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas, para que minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja completa. O meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos destinei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje está em João, capítulo 15, versículo de 9 a 17. E eu inicio, então, a reflexão deste texto do evangelho de hoje com a explicação que tem do versículo 14, da palavra de Deus aqui, versículo 14. A relação entre Cristo e os cristãos é a de amigos. Esta amizade a qual Jesus nos eleva impõe-nos a obrigação de realizar o que ele nos ordena, o que se resume no mandamento do amor, o finalzinho do evangelho que ele fala ali hoje, o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos ouvir também a reflexão que a gente tira do Subsídio Católico, liturgia diária da editora Paulus, o evangelho do dia. O dia a dia com o evangelho. De que modo Jesus ama o Pai? Cumprindo os mandamentos dele. E nós, como podemos manifestar nosso amor a Jesus? Amando-nos uns aos outros. É o que Jesus pede. Onde existe amor, existe alegria, com certeza, Até mesmo o sacrifício se torna mais leve. O trabalho pastoral mais prazeroso e eficaz quando se tem amor. Uma das expressões mais solenes de Jesus resume o sentido de sua vida. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Foi o que Jesus fez, entregou sua vida por nós. Ele nos chama de amigos. Amigos partilham a vida. Jesus nos dá a conhecer o amor do Pai e seus projetos. Se nos amarmos uns aos outros, a casa do Pai ficará aberta para nós. O acesso se torna livre, então poderemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Para alcançar esse nível de comunhão com Deus, a condição é: amem-se uns aos outros. Nós vamos também fazer uma ponte com o Catecismo da nossa Santa Igreja, outro documento muito importante que a gente tem trazido sempre na reflexão do Evangelho. E no Catecismo a gente traz alguns parágrafos que falam da caridade ou do amor, que é praticamente a mesma coisa no sentido religioso, do que o Evangelho nos traz. Parágrafo 1822. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por Ele mesmo, e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Parágrafo 1823. Jesus faz da caridade um mandamento novo, amando os seus até ao fim. Ele manifesta o amor do Pai, que ele próprio recebe. E os discípulos, amando-se uns aos outros, imitam o amor de Jesus, amor que eles recebem também em si. É por isso que Jesus diz:
Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E ainda, é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Parágrafo 1824. Fruto do Espírito e plenitude da lei, a caridade guarda os mandamentos de Deus e do seu Cristo. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Parágrafo 1825. Cristo morreu por amor de nós, sendo nós ainda inimigos. O Senhor pede-nos que, como Ele, amemos até os nossos inimigos, que nos façamos o próximo do mais afastado, que amemos as crianças e os pobres como Ele próprio. O apóstolo São Paulo deixou-nos um incomparável quadro da caridade. A caridade ela é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se imita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E encerramos com o parágrafo 1826. Sem a caridade, diz ainda o apóstolo, nada sou. E tudo que for privilégio, serviço ou mesmo virtude, se não tiver caridade, de nada me aproveito. A caridade é superior a todas as virtudes. É a primeira das virtudes teologais. Agora, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Imitemos os apóstolos, imitemos os primeiros cristãos, imitemos nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo de como devemos agir neste mundo, esse mundo de perversão, esse mundo de pecado. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birema. Antes de Jesus vir à Terra, o Verbo se encarnar, o demônio dominava o mundo. As pessoas que morriam, as suas almas iriam para a mansão dos mortos, que era dominada pelo demônio, e ali ficavam, num sono eterno. A partir do momento que Jesus chega à Terra, o demônio já não é mais unanimidade. E aí começa a se travar uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Obviamente Jesus ganha esta guerra, pois se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver mais muito relatos de milagres e de obras de Jesus do que obras demoníacas. E essas mesmas obras demoníacas são combatidas diretamente por Jesus. Porém, nós sabemos o fim da história. Jesus foi crucificado pelos próprios seres humanos que carregavam o pecado original de Adão e Eva. Mas ele ressuscitou, venceu a morte, foi à mansão dos mortos, buscou as almas que ali estavam e, através do julgamento de Deus, foram elevadas ao céu ou tiveram essa oportunidade. Jesus, na passagem bíblica deste sábado, explica que a partir do momento que nós somos amigos deles, nós podemos ser odiados por outros. Ninguém é maior que o Senhor. Se Ele passou por isso, obviamente nós vamos passar por isso também. Um exemplo prático é pessoas que são dominadas pelas drogas e que a partir daquele momento que entram em contato com Deus, buscam o cristianismo, decidem deixar as drogas.
seus companheiros vão taxá-lo. Ah, você agora é da igreja. Ah, você agora está escutando essas besteiras. Ah, pronto, começou essa bobeira. Ah, nem vamos falar sobre isso porque senão o cara vai ficar muito chato. Pois é, você vai ser colocado à prova. A sua fé vai ser colocada à prova. Por pessoas que você menos imagina. Por pessoas, às vezes, que até estão do seu lado dia a dia. Às vezes até alguns familiares seus. É ali que a sua fé vai fazer a diferença. E você sabe que a sua fé, a partir do momento que cresce, as graças que Jesus permite para nós vão acontecendo. E o entendimento sobre cada assunto que nós passamos vai ficando cada vez mais claro. Resista. Entenda que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Outra guerra que geralmente a pessoa trava a partir do momento é contra a própria alma, porque ela está, naquele momento, carnal. Ela satisfaz as vontades da carne. E aí, nesse caso, as tentações vão ser cada vez maiores, com o objetivo de tirar você do verdadeiro caminho. E essa é a batalha que nos faz crescer ainda mais na fé. Uma outra situação que eu gostaria de comentar com você. Existe uma passagem bíblica que diz que quem for verdadeiro, fiel, escudeiro de Jesus Cristo, entender a palavra que a Bíblia nos ensina através da tradução e da interpretação verdadeira que vem através do magistério da igreja, ela diz que seus discípulos farão milagres, mesmo não estando aqui, Jesus. Um exemplo prático que a gente pode dar é a multiplicação dos pães, que existe até hoje. Será que você concorda comigo ou não? Então vamos dar um exemplo prático. Jesus fez a multiplicação dos pães para muitas pessoas no momento em que não existiam pães suficientes para alimentar aquela multidão. Hoje em dia, o Padre faz isso através da Eucaristia. Ele multiplica os pães para todas as pessoas que o seguem na igreja. Um outro exemplo, a salvação das almas, como Jesus sempre explicou e fez durante sua passagem aqui na Terra. Hoje em dia existe isso? Será que você não percebe? E a oportunidade que a igreja lhe dá referente à confissão. Aquele momento é uma alma praticamente morta em pecado, indo se confessar, se arrependendo dos pecados. E naquele momento, o Padre representa Jesus, ao qual ele lhe empresta a boca através da ação do Espírito Santo, dizendo: vá, filho, você está perdoado dos seus pecados. Porém, vá e não peque mais. Esta é a principal diferença. E a partir desse momento, ele salva aquela alma que estava no caminho da perdição. Então Jesus deixa bem claro: meus discípulos farão milagres. O Padre é um deles. Amigos, reflitam sobre essa passagem, meditem e com certeza você vai entender que essas situações acontecem no seu dia a dia. E Jesus lhe mostra o verdadeiro caminho a ser seguido. Obrigado a todos e até a próxima. Muito bem, amigos em Cristo, caros ouvintes da Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiriamense, chegamos ao final do programa Minutos do Evangelho deste domingo, primeiro domingo de maio, o mês mariano. Vamos rezar sempre nas nossas orações, pelos nossos padres, sacerdotes, nossos religiosos, religiosas, as irmãs, os irmãos de conventos, seminários,
seminaristas, para que eles permaneçam firmes na sua vocação e que honrem o compromisso assumido perante a Igreja e perante Nosso Senhor, e que Nossa Senhora, que é uma das grandes protetoras das vocações religiosas, esteja protegendo todos eles, mas que eles também cumpram as suas obrigações assumidas. Bom, falar da agenda da nossa paróquia, infelizmente, a gente não vai estar divulgando neste domingo a agenda da nossa paróquia. Aconteceu, então, a saída do nosso vigário paroquial, Padre Gênesis, né? Ele deixou a nossa paróquia, assumiu outra missão, né, lá no Mato Grosso, certo? E a gente, a princípio, ficou apenas com o pároco, né? E ainda não foi possível termos acesso à nova agenda aí para poder estar divulgando. Então a gente não vai divulgar. Eu peço que as pessoas que acompanham a Paróquia Santo Humberto nas redes sociais aguardem que a gente vai estar divulgando alguma coisa ali. Esperamos que no próximo domingo a gente já consiga estar divulgando a agenda aqui no programa. Nos programas desta semana, tanto da Rádio Belos Vales como daqui da Rádio Comunitária, nós também não estaremos divulgando a agenda da paróquia, porque a gente não quer cair no erro de divulgar uma data que não aconteça. Então, a gente vai esperar um pouquinho, né? Quando tiver tudo ajustado aqui na paróquia, né, com a atuação do pároco, né? E a gente então consegue estar organizando a agenda juntamente com a Secretaria Paroquial e trazer aqui no programa e também estar divulgando nas redes sociais. Muito bem. Dito isso, né, vamos falar do nosso dízimo, né? Dízimo é partilha e nós temos que aprender o que é o dízimo, né? Para pensar e agir. O dízimo não é doutrina só do Antigo Testamento. Ele se encontra de maneira mais acentuada no Novo Testamento, onde Jesus exige tudo, inclusive a vida. Dizimar para cumprir programa, desincumbir-se da responsabilidade, porque é líder ou membro atuante da igreja, não é a motivação correta. Essa prática independe das pessoas. Dizimamos porque amamos. Somos obedientes à palavra e gratos ao Senhor por tudo que recebemos de suas mãos. Não dê atenção a quem deseja justificar sua infidelidade, falta de amor, dificuldade financeira ou até dureza de coração, alegando que dízimo é coisa da lei e não da graça, que faz parte do ensino de Moisés e não de Jesus. É mentira. Os santos de Israel foi contundente ao ensinar que a graça excede a lei e dizimar encontra-se aliado à consciência de juízo, de misericórdia, de fé e de amor. Não se dá para omitir esses preceitos da convivência cristã. Então, muito bem, não dá para as pessoas justificarem a não oferta do dízimo, dizer que é coisa da lei antiga, né, que é da lei de Moisés e que Jesus veio trazer uma lei nova. Não é verdade. Jesus ele veio cumprir fielmente a lei, tanto que ele, Jesus, ele dizimou, ele fez a sua oferta. Basta pegar aquela passagem do Evangelho, onde Jesus manda Pedro pegar um peixe, pegar esse peixe, trazer ele, abri-lo o peixe, e dentro do peixe havia uma moeda. Essa moeda ia ser ofertada como dízimo dele e de Jesus. Então, se Jesus veio cumprir a lei, o dízimo faz parte da lei. E Jesus não negou de forma alguma, né? Nós é que negamos, como diz aqui esse texto, pela dureza do nosso coração. A gente quer sempre justificar, de alguma maneira, a nossa não oferta do dízimo, né? Faz parte do homem moderno esse tipo de atuação, né? Onde Deus sai do centro e o homem vai para o centro. Fazer o quê, né? Muito bem, a Pastoral da Comunicação realiza o programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, em 2 horários, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, e reprise às 7 da noite. Também o programa
está presente aqui na 87.9 FM todo domingo, ao meio-dia. Programa mais completo, com mais de 1 hora de duração. E a Pastoral da Comunicação também leva o programa Minutos do Evangelho até a Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Venha ser ouvinte do programa Minutos do Evangelho, aqui nas rádios da nossa paróquia, da nossa cidade. Vai ser uma satisfação para a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, Paróquia Santo Berto. Encerrar o programa deste domingo, vamos encerrar com uma oração ao santo do dia de hoje. E antes de encerrar e fazer a oração ao santo, eu vou falar que a gente teve aí a primeira festa de integração das comunidades, das capelas da Paróquia Santo Berto. Nós entronizamos a segunda patrona, ou a segunda padroeira da nossa paróquia, que é a Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, especialmente esse mês mariano, Nossa Senhora está presente também, mais forte, na nossa paróquia. Ela vai auxiliar Santo Berto a trazer graças aqui para a nossa paróquia e levar a nossa paróquia para o encontro do Senhor, que está um pouquinho afastada. Infelizmente, vamos trabalhar para que isso mude e esperamos que Nossa Senhora de Fátima nos ajude nesse trabalho tão penoso. Por fim, então, façamos a oração final. Senhor Jesus, que o nosso amor a Cristo e aos irmãos nos deem a coragem de entregarmos a Ti inteiramente. Beato Gregório Fracoviac, rogai por nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pela intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, pela intercessão da Mãe do Senhor, que ela nos auxilie no governo da nossa paróquia, pela intercessão do Beato Gregório Fracoviac, por intercessão de Santo Berto, padroeiro eterno da nossa paróquia, peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós, nossa família, nossos projetos, nossos trabalhos, enfim, para toda a nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos, uma semana abençoada para nós.